Que a paz seja convosco, amém. Bem-vindos ao meu vídeo sobre crianças. Sim, nós falamos sobre muitas coisas, mas não falamos sobre os pequenos. Bom, há poucos dias eu saí do Ministério Infantil e não foi uma escolha minha. E meu coração ficou muito revoltado, muito triste, muito depressivo. Posso dizer isso pra vocês. Foi como se tivessem arrancado o meu coração, porque eu me dediquei muito ao Ministério Infantil e pretendo me dedicar mais. Porque o campo missionário, em relação às crianças, é gigantesco. Não se baseia só numa igreja, num espaço onde as crianças estão ali. Cuidar de criança é gigantesco. Onde nós podemos levar a palavra para as crianças. E em qualquer lugar. Porque a gente tem criança em tudo que é lugar, né? Mas as pessoas que não levam a sério o Ministério Infantil, pessoas que não entendem o Ministério Infantil, que estão fora disso, acham que é só pegar uma folhinha com desenhos bíblicos, ou às vezes nem desenhos bíblicos tem, e jogar para a criança pintar. Pronto, deixa ela quieta, não atrapalha o culto, e pronto. Os tios da escolinha podem ficar no celular sentados, cansados. Mas não, eu fui instruída em algumas igrejas que eu passei a pregar a palavra para as crianças e trazer momentos divertidos para elas também, porque não é só estudo, né? Mas também tem que ter diversão, tem que ter brincadeiras relacionadas a coisas boas, relacionadas a Jesus, obviamente, mas outras coisas. E um exemplo desse era uma brincadeira que a Maísa, minha sobrinha, inventou, que era a brincadeira do abraço. Parecia uma coisa boba, mas depois a gente viu como as crianças são carentes de abraço, de atenção. Ela pegava um ursinho, virava de costa, que nem um buquê de noiva, irmãos. Jogava o ursinho. Quem pegasse o ursinho podia escolher em quem dar um abraço. E eu recebi vários abraços, a Maísa também deu vários. E o Ministério Infantil não se baseia em coisas vazias, mas sim levar o reino. E eu pregava a palavra para as crianças, e eu quero falar para vocês que é muito importante ensinar seus filhos. Muito importante falar a palavra desde pequenos, e se possível, desde que seja no teu ventre. Fale coisas para o seu filho sobre o Senhor Jesus, profetize coisas para o seu filho. Desde pequenininho, ensine. Às vezes a gente acha, tem 2, 3 meses, não vai entender, mas a criança já absorve. E a palavra que eu trouxe está em Mateus 19, capítulo 19, versículo 13, que vocês sabem já. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que faziam isso. Aí ele disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. E por que o reino dos céus é para pessoas que são como crianças? Lidando com crianças há tanto tempo, a gente vê que elas têm um coração ensinável. Sim, se você explica algo para elas e diz, olha, o que você fez foi errado e o Senhor nos ensina a fazer diferente, elas absorvem e não cometem mais esse erro. Na escolinha a gente proibia falar palavrão, brigas, e eu dava 3 chances. Na terceira chance, que não fez o que devia, sentava com os pais na igreja. Mas eu nunca cheguei a colocar uma criança para sentar com eles, porque na primeira chance, eles já reconheciam que fez algo errado, que falou um palavrão, que brigou, pediam desculpa pro amiguinho, ou falavam, não vou falar mais, tia. E não falavam. E quando chegava novas crianças, eles falavam, olha, são 3 chances que tem. E eu pude colher os frutos, irmãos, de todo o meu trabalho, todo o meu esforço, que foi ver meus pequenos pregando na frente, levando a palavra introdutória, cantando, fazendo peças de teatro. Eu pude ver isso. E o Senhor me proporcionou colher os frutos do meu trabalho. E foi lindo, por isso que eu tô emocionada, porque tanta dedicação, sozinha, cuidando das crianças, com a ajuda da Maísa às vezes, em campanhas onde lotava de crianças, tanta dedicação gerou frutos e vai gerar adultos que amam e adoram o Senhor. Então,
O reino dos céus é das crianças. Não proíbam seus filhos de ir a Senhor Jesus. Ai, mas a palavra, ela é muito difícil para entender. Irmãos, existem várias maneiras de ensinar a palavra para seus filhos. Com amor, com dedicação, com carinho, com paciência. Irmãos, quando eu pregava, existiam milhares de perguntas que eles lançavam. E eu parava, explicava e continuava. Várias vezes. Várias e várias vezes. E não é em vão. Vocês vão colher frutos. Frutos inimagináveis que o Senhor vai estar plantando. Essas sementinhas no coração dos seus filhos. Daqueles que estão ao redor. Então não desista. O reino do céu são para as crianças. Pessoas que são como crianças. Um coração ensinável. Um coração que entende a palavra, que quer mudar. O adulto, você pode explicar 20 vezes a palavra, dizendo, não tá aqui na Bíblia, não é certo o que tá fazendo, não é certo. A pessoa se revolta contra ti, a pessoa não quer ouvir a palavra, fecha seus ouvidos, continua cometendo o mesmo pecado. Sai da igreja muitas vezes revoltado. Uma criança não. Você explica com amor, com delicadeza. Explica o que é certo, o que é errado. E elas absorvem. E às vezes pregam para outras crianças. Isso que é o mais lindo. Ensinam outras crianças. E às vezes sabem mais do que nós sobre a palavra. Nos constrange. Porque elas querem aprender sobre Jesus. Querem entender sobre Jesus. Então não desista das crianças. Não tem filho, tem sobrinho. Tem primos, tem amigos, tem vizinhos. Não sabe o que fazer? Imprime um desenho. Não só um desenho, mas com a história bíblica. Compra uma historinha bíblica e dá para criança. Coloca, como posso dizer, desperta nela a vontade de conhecer Jesus. E algo lindo que aconteceu foi minhas sobrinhas de 5 anos e a outra de 4 anos. Pedi para minha irmã, mãe, eu quero aprender sobre Jesus. Me ensina? Imagina, ela vê quanto a mãe ama Jesus e quer aprender sobre Jesus. Uma criança. Então não desista. E se você foi do Ministério Infantil, tá parado assim como eu, glória a Deus, existe um campo missionário gigantesco. Existem milhões de crianças esperando por uma palavra, um abraço, um sorriso. Às vezes as crianças vão para a escolinha de um jeito e saem do outro, totalmente diferente, porque aprendem sobre Jesus. E recebem o amor de Jesus através da nossa vida. Então não fique triste como eu fiquei. Fiquei, gente. Fiquei, meus irmãos. Mas hoje eu não estou triste. Porque o Senhor Jesus tem outras mini ovelhinhas para mim, em outros apriscos. E tem para você também. E não precisa ser de ministério para amar e cuidar e se dedicar. Faça a vontade do Senhor Jesus. Até com aqueles que estão longe ou aqueles que estão muito perto. Faça. Seja um ganhador de alma, pescador de almas, pequenas almas, almas de crianças. O Senhor vai lhe mandar muitas almas, muitas crianças para cuidar. Crianças que precisam dele, mas precisam também de você. Às vezes é um abraço, às vezes é um beijo. Já tivemos situações em que a Maísa abraçou uma criança e a gente viu no olhar dela que era o que ela queria. Um abraço. Ser amada. Sabe? Então, não é em vão. Trabalho infantil não é em vão. É uma coisa extraordinária que o Senhor faz. Eu ouço dizer que a gente não prega para eles, a gente não ensina eles, é eles que nos ensinam. Eles que são usados por Deus para transformar a nossa vida. Então, irmãos, eu deixo essa palavra, cuide dos pequeninos. Satanás, ele vem para matar, roubar, destruir, ele vai nos inocentes. É aqueles que não sabem se defender, que são presas fáceis. Não deixe ele tocar nas suas crianças. Orem. Adorem ao Senhor junto com elas. Antes de dormir, ao acordar, ensinem a viver para Jesus. Não de uma maneira bruta, mas de uma maneira que elas amem Jesus e que elas vejam Ele como o amor da vida delas.
E que quando elas cresçam, quando elas forem adultas, elas olhem para o passado e vejam uma referência de Jesus. Vejam que elas amam Jesus desde pequeno. Amam porque foram ensinadas a amar. Amar de verdade. Não obrigá-las a amar o Senhor. Então essa palavra que eu deixo para vocês, cuidem dos seus pequeninos. Não há mais tempo a perder. E nós temos uma ferramenta, que é a palavra do Senhor. E o Senhor vai nos dar e gerar em nós paciência, amor, bondade, zelo, cuidado pelas crianças. Peçam ao Senhor. Peçam almas para cuidar, não só de adultos, mas de crianças. Amém? Fique com o Senhor Jesus.